E hoje, o tema da nossa lição é esse: o que devemos valorizar? E a gente já pode falar de entrada, assim, nós devemos valorizar nossas mães, né? Como nós precisamos e devemos valorizar aquela que Deus tem colocado nas nossas vidas para nos abençoar. Mas vamos ver aqui o que a lição nos traz no livro de Tiago. Nós estamos aí estudando o livro de Tiago. O que esse livro nos fala a respeito do que nós devemos valorizar? Vamos ver se eu acerto. O primeiro versículo que nós vamos ler está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: porque o sol se levanta como ardente calor, e a erva seca, e sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, e assim também se murchará o rico em seu caminho. Isso aí é Tiago nos falando sobre a caminhada, a nossa caminhada. É muito interessante quando o sol sai, a erva seca, e como é comparada a nossa vida. E nós já temos estudado, meus irmãos, coisas referentes à tribulação. Como todos nós passamos, e tem 2 anos que parece que as tribulações nas nossas vidas, elas se intensificaram. Mas nós também temos visto que como essas ferramentas, essas tribulações, esse sofrimento, Deus tem usado em nossas vidas para nos tornar aquilo que Ele planejou. Deus falou com Jeremias: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Jeremias foi lá e observou como o oleiro moldava o vaso. Por vezes ele tinha que amassar o barro de novo e começar todo o processo. E se tem algo que Deus quer fazer nas nossas vidas, quer fazer de nós vaso novo. E às vezes, para poder fazer vaso novo, é como aquele cântico que a gente canta, e às vezes a pessoa nem percebe o que você está cantando. Fala assim: quebra de novo, quebra e faz de novo. E assim vem um processo nas nossas vidas. E Tiago diz: alegre-se, o sofrimento está dentro da soberania e do projeto de Deus. Alegre-se. Por mais que a provação seja uma ferramenta nas mãos de Deus, ela é sempre dolorosa, desagradável, desconfortável e nos deixa inseguro. Quem aqui passa por uma provação, achando que está feliz da vida, que está tudo bom? A gente sente um aperto no coração, a gente sente uma agonia no coração, a gente sente vontade de... Obrigado. Até eu esqueço meus meninos, gente. É para os adolescentes irem. A sala mais bonita da escola, da Igreja Batista Moriá. Porque o outro jardim está lá em cima já, né? Hoje eu cheguei, estava aquele rebuliço santo ali na frente. Oh, glória! Ver nossas crianças chegando. Igreja sem criança deixa a gente assim, morocochô, né? Mas a meninada chegou com força. Mas então, gente, como eu estava falando, toda situação, toda provação nos deixa assim, com a situação bem desagradável. Lá em Atos 11, 28, 29, o profeta Ágabo, ele deu uma profecia. Ele diz assim: um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. E fizeram isso enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Diante dessa realidade aqui, o que eles estavam vivendo, uma pergunta provavelmente poderia ter passado pela cabeça deles: vale a pena servir a Cristo? E agora que nós estamos sentindo fome, perseguição, nós estamos sofrendo pobreza,
Será que realmente vale a pena servir a Cristo? Às vezes, as pessoas se pegam fazendo essa pergunta. Será que vale a pena servir a Cristo no momento da aflição? Porque no momento da bonança, né, está todo mundo feliz com Jesus. Mas quando chega um momento de aflição, alguns deles podem estar pensando assim. E não foi diferente com Asaf. Asaf, lá no Salmo 73, 13, ele diz assim: inutilmente conservei o meu coração puro. Gente, Asaf era um homem do louvor. Asaf compôs canções maravilhosas. Asaf era ministro de louvor. Asaf compunha as músicas, os louvores, e no momento ele fala assim: inutilmente conservei o meu coração puro. Eles olhavam para as pessoas à sua volta e viam as condições boas. Nesse momento, Asaf, ele tirou os olhos do Senhor e começou a olhar as outras pessoas que estavam passando por tempo bom, tempo de bonança, e ele fala no seu coração: será que inutilmente eu conservei o meu coração puro? Mas a situação deles era bem diferente. Não é assim que nós não nos sentimos algumas vezes? Se você ler esse Salmo 73, no dia que eu li, que eu meditei bastante nele, eu fiquei escandalizada quando eu comecei. Que Asaf fala assim. E ele vai reclamando de Deus. Se eu não me engano, quando chega no versículo 13, ele acorda. Ele fala assim: estou eu louco? Estou eu doente para pensar isso do meu Deus? Aí ele volta-se. Aí ele volta a falar da grandeza do Senhor. Ele volta a lembrar dos feitos do Senhor na vida dele. Ele volta a lembrar quem era Deus na vida dele. Por isso que nós precisamos trazer a nossa mente cativa ao Senhor Jesus. Porque, por hora, se nós tirarmos os nossos olhares, os nossos olhos do Senhor e colocarmos os olhos na situação, nós vamos esmurecer, nós vamos desanimar. Mas quando nós estamos com os nossos olhos fitos no Senhor, nós vamos ser ousados como Davi foi, quando enfrentou aquele gigante. O exército dos judeus, eles só viam, o exército de Israel só viam o gigante. Quando Davi chegou, aquele menino, ele só viu a afronta. Quem és tu, incircunciso filisteu, para desafiar o exército do Deus vivo? Tu vens contra mim com a espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Aquele povo, aquele exército de Israel já tinha desistido, porque eles estavam olhando a situação, mas Davi estava com seus olhos fixos no Senhor, e assim ele saiu lá na frente, crendo que o Senhor daria vitória, e foi assim, o Senhor foi por ele. E é assim que nós precisamos ser quando nós recebemos um diagnóstico do médico não muito agradável. Nossos olhos têm que estar fixos no Senhor, porque a insegurança chega. Não sabemos o que irá acontecer conosco ou com a nossa família, mas nós precisamos falar: Senhor, em todo tempo eu te louvarei, em todo tempo os meus olhos estarão fitos no Senhor. Algumas vezes nos sentimos assim quando enfrentamos dores do relacionamento quebrado e temos ressentimento e raiva. Muitas pessoas se sentiram assim durante esse ano quando perderam o emprego. A angústia que deve ter abatido o coração de muitos, o desconforto, a ansiedade, os temores que se instalam no nosso coração, sofremos restrição. Vamos voltar lá em Asaf, no Salmo 73, versículos de 2 a 11, eu quero ler com os irmãos. Quanto a mim, olha o que Asaf fala. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Olha só. Por pouco ele escorregou quando ele tirou os olhos do Senhor e começou a ver a prosperidade dos ímpios.
Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como outros homens, pois o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam em maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como Deus saberá? Terá conhecimento o Altíssimo? Tanto este salmista como os leitores de Tiago estão com sentimento de inveja. Um sentimento que perderam tempo na vida levando a sério com Deus. Se pessoas adultas, muitas vezes se pegam pensando assim, imagine o pensamento de um jovem ou de adolescente. Eu sempre tenho um versículo preparado para eles que está em Malaquias 3,18, que diz assim: todos verão a diferença entre o justo e o ímpio, daquele que serve a Deus e daquele que não serve. O momento pode estar parecendo que eles estão em vantagem, mas fica firme com o Senhor. E todos verão a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Isso nos leva a uma questão: o que de fato tem valor na vida que estamos vivendo? O que de fato você olha para a sua vida e fala assim: não, isso vale a pena, isso tem valor na vida que eu estou vivendo? Será que passar por restrições e seguir os conselhos de Deus, o caminho de Deus, vale a pena? Tiago nos apresenta 3 perspectivas dessa situação. A primeira está aí já: a igualdade do contraste. Eu vou ler o texto aqui para vocês, que está em Tiago 1, de 9 a 11, que diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a flor e é destruída a beleza da sua aparência. Quando nós lemos esse texto, nós podemos notar que por 2 vezes aparece a palavra orgulhar-se. Uma vez para o irmão de condição humilde e outra para o irmão de condição rico. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Ambos devem olhar além das circunstâncias. Meus irmãos, vamos treinar os nossos olhos espirituais, para que nós possamos olhar além daquilo que se revela diante de nós. Da mesma forma que Eliseu fez com Geazi. Quando o exército da Síria cercou o lugar onde eles estavam, o aprendiz de profeta, que era Geazi, ele sai de dentro da casa onde estava. Quando ele olha, ele vê que estava todo cercado. O exército inteiro estava lá para prender Eliseu e levá-lo preso. E ele entra desesperado para dentro de casa. Ele fala: Senhor, nós estamos perdidos, nós estamos mortos, não tem mais saída, não tem jeito. Não é assim que a gente fala quando a gente vê um problema: não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Eliseu, na sua calma de quem já tinha o seu olhar fixo no Senhor, ele olhou para aquele menino e fez uma oração: Senhor, abre os olhos espirituais desse moço para que ele possa enxergar além do que ele está vendo. Quando aquele rapaz volta para fora e que ele vê, ele consegue contemplar com os olhos espirituais carros e cavalos de fogo, que era muito mais do que o exército do rei da Síria. Assim somos nós, meus irmãos. A situação vem, nós nos achamos assim, olhando para as situações. Mas nós, seja rico, seja pobre, seja você em situação
melhor financeira ou menor. Ambos devem olhar além das circunstâncias físicas externas, em direção aos valores espirituais e circunstâncias do reino celestial que não se veem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É além da sua imaginação. Vou repetir esse versículo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Douglas Moo deixou registrado: o contraste antitético entre o pobre e o rico retoma um tema bíblico comum, dizendo: a transitoriedade das coisas do mundo, nas quais não devemos depositar nossa confiança, nem nos orgulharmos. Não devemos depositar nossa confiança naquilo que estamos vendo, ou naquilo que estamos vivendo, ou naquilo que estamos tendo. Quando falamos de riqueza e pobreza, precisamos saber duas coisas que Tiago não está falando, e uma terceira, fugacidade dos valores terrenos. A primeira é a seguinte: a pobreza não é má, e não é resultado da incredulidade. A pobreza não é má e não é resultado da incredulidade. Certa vez um irmão comprou um terreno num bairro distante. Ele comprou segundo as condições que ele tinha. O bairro não tinha luz ainda, o lugar onde ele comprou não tinha luz, não tinha rede de esgoto, não tinha calçamento, só tinha um terreno. Mas ele ficou numa felicidade tão grande. Ele chegou para o irmão e disse assim: Deus me deu. Aí o outro falou: onde você comprou o seu terreno? Ah, foi lá e tal, na alegria. O outro falou assim: Deus te deu, você agiu foi com falta de fé. Se tivesse fé mesmo, você teria comprado um lote mais perto do centro da cidade, um lote que já tivesse isso, já tivesse aquilo e tal. O rapaz ficou olhando para o outro assim. Sabe aquele povo que é ladrão de alegria? Isso se chama ladrão de alegria. E outro que estava perto dele chegou e falou: meu irmão, não se entristeça não. Deus vai te abençoar. A água vai chegar, o asfalto vai chegar, a iluminação vai chegar, você vai construir sua casa. E assim Deus abençoou aquele moço. Chegou tudo naquele bairro dele. E nós precisamos tomar cuidado para que nós não façamos isso com as pessoas. Quando elas vierem contar para nós uma bênção e a gente querer tirar a alegria dela. Mas era bênção na vida daquele homem. A pobreza não é resultado da incredulidade. Ele comprou dentro das condições dele. E Deus abençoou ele ali dentro das condições dele. O pobre não pode ser acusado nem condenado por sua pobreza, como se essa fosse resultado de incredulidade. Nós precisamos, meus irmãos, crer no Senhor, pedir a Ele força, saúde, inteligência, direcionamento para poder trabalhar. Deus prospera o trabalho das nossas mãos, Deus prospera aquele que crê nele, Deus prospera aquele que é dizimista fiel na casa do Senhor. Talvez para você uma pequena conquista não seja nada, mas para aquela pessoa é uma grande conquista. E tem outra coisa que Tiago nos mostra, que a riqueza não é tudo e também não é pecado. Tem gente que pensa, que porque tem aquele versículo que fala que o rico não passará pelo furo da agulha, uma coisa assim. Mas esse rico que a Bíblia fala que não vai passar pelo fundo da agulha é aquele que é rico em si mesmo. Porque a nossa maior riqueza está em ter o Senhor na nossa vida. Os ricos, lá em Timóteo, deixa eu abrir aqui em Timóteo, está aqui. Os ricos não são acusados ou condenados por serem ricos, mas por depositarem a sua confiança nas suas riquezas. Em 1 Timóteo 6, versículo 9 e 17 a 19, diz assim:
Os ricos do presente século não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida, que é a vida eterna. É isso aqui que Tiago está falando. Ele não está condenando. Ele não condena nem a riqueza, nem a pobreza. O que nós precisamos é estar com os nossos olhos fitos no Senhor. Não considerar que é essa riqueza que nós temos que é tudo na vida. Tem um versículo na palavra de Deus que diz que aqueles que esperam em Deus somente nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Ontem o Sidney deu uma palavra abençoada no culto dos jovens. E ele citou uma coisa, diz que o presidente do Banco Santander, ele faleceu de Covid, e a filha dele deu uma declaração dizendo assim: meu pai deixou tanta riqueza, tanto dinheiro, meu pai tinha muito dinheiro, mas muito dinheiro, e morreu por falta daquilo que é gratuito, daquilo que Deus dá para todo mundo, que foi por falta do oxigênio. Isso, meus irmãos, nós respiramos, nós vivemos, mas quando nós morremos, fica tudo aí. Nós não podemos ficar firmados, esperar no Senhor somente aqui nessa terra. Tem gente que pensa nas bênçãos de Deus só pensando no financeiro, só pensando no status. Não é assim. Esse ano, no Natal, nós combinamos lá em casa assim: ninguém vai dar presente para ninguém. Nós vamos reunir e celebrar o Senhor pelo simples fato de estarmos todos vivos. Foi um momento assim que nós celebramos ao Senhor, agradecemos a Deus. Foi um ano tão difícil para tanta gente. E é assim que nós precisamos valorizar quantas pessoas estão perto de nós. Vamos parar de valorizar as coisas. Tem gente que valoriza coisa que não tem. Tem outras que valorizam as coisas que tem e que é demais. Mas nós precisamos valorizar as pessoas. As pessoas são mais importantes que as coisas. A palavra de Paulo é contra a ambição, a ganância, o apego e o viver em função do dinheiro e confiar no dinheiro que se tem. Possuir bens, ser rico, não implica em pecar. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e não o dinheiro em si. Muitos já ouviram dizer assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Tem muita gente que fala esse versículo pela metade, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quais são as moedas que nós mais valorizamos? Há 3 moedas valorizadas na nossa sociedade, muito valorizadas. Primeiro é a riqueza. Segundo é a beleza. E terceiro é a inteligência. Engraçado que a inteligência vem depois da beleza, né? Primeiro é a riqueza. Isso é muito... Nossa, é rico. Oh. Que moça bonita, que moço bonito. E terceiro, a inteligência, que é muito valorizado na sociedade. Mas que, de fato, isso tem valor? Qual o valor, na realidade, que nós devemos dar a isso? Tem um ditado que fala que quem ama o feio, bonito lhe parece, né? A Georgia sempre gosta de dizer que a beleza está no coração de quem vê. E assim é. Tem mãe que acha algum menino que é feio? Não, é. Coruja que no gabo toco, fogo nela. Menino, meu filho é lindo. E é bonito mesmo.
é seu filho, é aquele que Deus deu, né? Mas o que realmente tem de fato tudo isso? Num determinado momento, o dinheiro possuído pode ser perdido. Às vezes, a quebra de uma bolsa de valores, a pessoa dorme rica e acorda pobre, perdeu tudo. Além disso, o ser humano não levará nada consigo. Nós não levamos nada. Ninguém vê um enterro de um fazendeiro saindo e a boiada indo atrás dele. Ninguém vê. Só sai ele mesmo ali para ser sepultado. E é isso que diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Certamente a riqueza fará para si as asas como a águia que voa para o céu. Não tem problema, meus irmãos, quero voltar a dizer isso, não tem problema nenhum. Nós temos uma condição de possuir menos coisas ou possuir mais coisas. O problema está em nós confiarmos naquilo. Colocarmos o nosso coração, a nossa esperança nessas coisas. Quando passamos dessa vida para a eternidade, aquilo que é considerado valor aqui não terá valor nenhum lá. Nossos títulos ficarão, nossa casa ficará, o carro, o dinheiro, a beleza física, não vale nada na eternidade. Eu gosto quando fala que a gente vai chegar no céu e Deus vai dar para a gente um corpo novo, eu fico tão alegre. Eu já falo para o Senhor, eu quero um corpinho mais bacaninha assim, mas fica nada, meus irmãos. Vamos lembrar disso. Vamos usufruir daquilo que Deus tem nos dado aqui? Vamos sim. Deus tem sido bom para conosco. Nós nos alimentamos, nós nos vestimos, nós temos onde morar. Isso é riqueza. Você tem família, você tem pai, tem mãe, tem filho, tem neto. Ao redor da sua mesa, lá Salmo 128 fala sobre isso. Os meus filhos ao redor da minha mesa. Feliz, bem-aventurado, como começa assim o Salmo 128. Bem-aventurado, feliz é o homem que tem os seus filhos à volta da sua mesa. Feliz será. E assim, meus irmãos, vamos dar valor às coisas realmente que nós precisamos dar. O sol vai bater e tudo irá desaparecer, é o que nós já lemos lá em Tiago. Na hora que comparecermos diante de Deus. É isso que Tiago está dizendo no versículo 11. Então, na realidade, o que vale para Deus? Se nada disso vale para Deus, o que vale para Deus? O que é valor para Deus? Então, vamos lá. O que é valor para Deus? No Sermão do Monte, Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Feliz é aquele que compreende corretamente sua condição diante de Deus, pois ele não agrada da soberba, mas da humildade. Do que podemos nos orgulhar dessa vida? Do que podemos orgulhar nessa vida? Eu posso dizer, eu me orgulho por ter Deus como meu Senhor. Eu me orgulho por ter uma família abençoada, por ter Deus cuidando de mim. Mas nós também podemos dizer para Deus que nós nos orgulhamos no sofrimento, na tribulação, às vezes não na hora que estamos passando, mas depois quando nós vemos o resultado, quando saímos lá na frente. Do que podemos nos orgulhar nesta vida? Romanos 5 nos apresenta motivos que temos de orgulho e sermos alegres. Primeiro, está aí, nossa posição em Cristo. Romanos 5, 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. E não apenas isto,
mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Fomos justificados mediante a fé e temos paz com Deus. Tenhamos orgulho do fato de Deus estender o seu favor e enviar seu Filho para morrer por nós. Meus irmãos, antes, nós não tínhamos livre acesso a Deus, como nós temos hoje. No Velho Testamento, nós podemos ver, né, que Deus já tinha prometido a Abraão que iria enviar o Redentor. Jó sabia que o Redentor viria. Mas toda vez que o povo ia diante do Senhor, ia pedir perdão a Deus dos seus pecados, eles tinham que levar um sacrifício. Tinha que levar um cordeiro imaculado, né, sem mancha, sem defeito algum. E ali eles imolavam aquele animal, o sangue corria. E depois era ateado fogo. E assim, era todo um processo. Tinha o lugar, tinha o pátio, o lugar santo dos santos, que era onde o sumo sacerdote entrava para apresentar diante do Senhor o povo que estava do lado de fora. E aquele sumo sacerdote não poderia ter pecado algum. Ele tinha que passar por um véu e entrar no Santo dos Santos. Quando eu lia, que via que era véu, gente, eu pensava no véu de noiva. Toda vez que eu penso em véu, eu pensava no véu de noiva. Mas não era um paninho fino, era algo grosso. E ali é como se fosse uma parede. E ali atrás ficava esse homem oferecendo a Deus os sacrifícios, pedindo expiação do pecado do povo. Passado alguns anos, o anjo se revela a Maria e fala que Maria teria um filho. Ela é uma moça virgem e ela pergunta como que seria isso, né? E o Espírito, o anjo fala que o Espírito Santo descerá sobre ti e te envolverá. E ali Maria fica grávida de Jesus. Jesus nasce. Passado alguns anos, ele encontra com seu primo João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus. E ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus começou seu ministério, foram 3 anos de ministério de Jesus andando aqui pela terra, anunciando o Senhor, anunciando a salvação. Muitos deram ouvidos, outros não deram ouvido. Chegou o dia que Jesus foi preso, acusado. Não tinha uma acusação contra o Senhor, não tinha nada que acusasse. Quem queria acusar Jesus, teria que acusá-lo de amar, de perdoar, de ressuscitar, de curar. Era essa acusação que tinha. Mas era necessário. E ali Jesus foi preso, foi escorraçado, foi humilhado, foi cuspido, pregado numa cruz. E a última declaração do Senhor Jesus foi assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a ti eu entrego o meu espírito. E a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Houve um tremor na terra. E o véu do templo, meus irmãos, isso tem uma preciosidade. O véu do templo se rasgou do alto a baixo, não foi de baixo para cima, não, para dizer que foi cerrado, não, foi de lá de cima cá embaixo. Sabe o que quer dizer isso? Que por causa de Jesus, nós não precisamos mais de sumo sacerdote. Para chegar diante de Deus, nós temos livre acesso ao Senhor. Por causa do sangue de Jesus, os nossos pecados, eles são purificados. Por causa do sangue de Jesus, que nós estamos limpos, redimidos do pecado, nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós temos a nossa salvação eterna. Eterna. E é isso que Tiago
aqui em Paulo está falando aqui em Romanos, que nós temos que nos orgulhar de termos Jesus. É por Ele, por causa dEle. Isso é motivo de nós sermos alegres, é motivo de sermos orgulhosos. Independente do que temos ou do que não temos, nós temos o Senhor. Ele sim pagou um alto preço. Ele sim falou assim: "Ô Pai, conta comigo, eu vou". Ele sabia o que ele ia passar. Tanto que ele estava no Getsemane e ele fala: "Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não se cumpra a minha, mas cumpra a sua vontade". Naquela hora Jesus estava em agonia, porque ele foi feito homem como eu e como você. É nisso que nós precisamos nos orgulhar, na nossa posição em Cristo. Nos orgulhamos em Deus por Jesus Cristo, porque nós recebemos a reconciliação, nós fomos religados a Ele, nós temos uma nova aliança com Jesus. Gente, o momento da ceia é um momento tão especial, quando nós lembramos da nova aliança. O Senhor Jesus fala assim: esse aqui é a nova aliança sua comigo. Antes a aliança de Deus foi lá com Noé, quando deu o arco-íris. Depois para Abraão, quando deu o cordeiro. Depois veio a arca da aliança. Essas eram as alianças visíveis que Deus tinha com o homem. Mas a nossa aliança, a nova aliança, é aquela que nós temos aqui, que é guardada dentro de nós. Ela é invisível para nós, mas é visível ao Senhor. Nós somos aliançados pelo Senhor. Você pode dar um glória a Deus? É nisso que nós devemos nos orgulhar, nos alegrar e manter a nossa esperança. É só por fé, exclusivamente por fé, que está apaziguada a nossa situação diante de Deus. Outro motivo, porque nós podemos nos orgulhar e podemos ter esperança, nossa esperança da glória de Deus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança de Deus. Tenhamos o alegre orgulho por causa das coisas que Deus prometeu, especialmente a eternidade com Ele. Não vamos esquecer das promessas do Senhor, não. Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanharão todos os dias da sua vida. Você já imaginou você andando e a bondade e a misericórdia do Senhor andando atrás de você? Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele te deu a certeza de que você não estará sozinho, nós não estaremos sozinhos. João 14, ele fala assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Porque para que aonde eu estou, estejais vós também. Eu estou indo, não fica triste não, eu estou indo, mas eu vou voltar. Eu vou buscar vocês. E tenho um lá preparado, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você vai ser vizinho de Jesus, você já pensou nisso? Que alegria. Tem um hino do cantor cristão que fala assim: quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouro prometido tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Nunca. Meu irmão, isso não é conto de carochinha, não. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Por isso, mantenhamos a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Em que mais nós podemos nos gloriar, nos alegrar? Nossa dignidade nas tribulações. Olha aqui que Paulo diz aqui, Romanos 5:3. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança.
tenhamos orgulho de passar por elas, pois isso faz parte do projeto de Deus para a nossa vida, de nos fazer crescer e preservar a nossa vida. Meus irmãos, ninguém cresce, ninguém desenvolve com a vida assim, terreno. Tem hora que a gente sobe, tem hora que a gente desce. Cair é do homem, mas levantar é de Deus. Levanta, vamos embora, continua. Está difícil, mas você não está sozinho. E nós vamos vivendo e vamos aprendendo. E quando nós aprendemos, nós podemos ensinar. Nós podemos falar para outra pessoa que está passando por isso. Já passei por isso, mas você vai sair lá na frente, porque o Senhor é contigo. Nós vamos crescer. E Pedro também nos apresenta motivos pelos quais podemos nos gloriar. Está lá em 1 Pedro, versículo 2, de 9 a 10. Diz assim: vós, porém, sois geração eleita, quer dizer, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então vamos lá. Raça eleita. Olha o que Pedro fala para nós. Vós, porém, sois geração eleita, raça eleita. Nós temos uma linhagem real. Você pode até não estar vendo, mas você tem a linhagem real. Pode andar com cabeça erguida. Quem é você? Sou filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Sou herdeiro por causa de Jesus Cristo, co-herdeiro em Cristo Jesus. Sou príncipe, sou princesa. Nós temos uma linhagem divina. Às vezes eu fico lá vendo a Rainha Elizabeth, né? Toda durinha, os filhos, as princesinhas, parece conto de fada, existe, né? E a gente fica olhando, tinha hora que dá vontade de entrar lá dentro daquele castelo e ver como que é a vida deles, mas não dá. Mas, gente, o que nos espera é muito mais, né? Já pensou? A gente chegando, sentar na mesa do rei, vem cear, o mestre chama, vem cear, e vai nos chamar para estar com ele. E ele continua, nós temos o sacerdócio real, quer dizer, temos acesso à presença de Deus continuamente. Quantas vezes a gente está dirigindo, está orando, você está fazendo caminhada, você está orando, você está cozinhando, você está orando, você está indo fazer um negócio com alguém, você está ali na antessala esperando a pessoa te receber, te atender, você está ali orando, pedindo a Deus que abençoe, que abra as portas. Nós temos livre acesso diante do Senhor, em todo o tempo. Tem vezes, às vezes nós estamos no secreto com o Senhor, passamos horas ali orando, louvando ao Senhor, mas tem hora que a gente vai orar rapidinho, que nós estamos ali naquela situação que nós não podemos nos dobrar, não podemos ajoelhar, não podemos clamar em voz alta, mas nós clamamos em espírito. Nós temos livre acesso continuamente diante de Deus. Nós somos nação santa, nós fomos separados com um propósito. Nós somos povo do Senhor, nós somos nação santa, povo escolhido. Você já pensou nesse valor que você tem? Se não pensou, sai daqui hoje feliz, porque você é separado do Senhor. Separado. O Senhor falou assim: essa é minha, esse é meu. E continua, propriedade exclusiva de Deus, somos alvos do cuidado do Pai, os olhos do Senhor estão sobre nós, nada passa desapercebido ao Senhor. Quarta-feira nós trouxemos a mensagem aqui que falava que Ele tudo vê, que Ele tudo ouve, e temos o privilégio de compartilhar o que Deus tem feito por nós, que é esse último versículo que fala, a fim. Gente, Deus nos deu tudo isso, mas também tem uma coisinha para a gente fazer, que é, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mateus 28, 19,
Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos motivos para nos orgulharmos alegremente? Quantos motivos? Essa é a diferente escala de valores de Deus, que vale para toda eternidade. A moeda que vale a graça de Deus que nos alcançou e nos dá nova perspectiva para a eternidade. Isso sim tem valor para Deus. Às vezes os nossos valores têm sido outros, mas vamos nos voltar para o Senhor. E quero terminar com esse versículo aqui. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus aqui não está condenando a sabedoria, Ele não está condenando a força, Ele não está condenando a riqueza. Ele está dizendo assim: só para você não se gloriar nisso, só para você não se firmar nisso. Se você tem que se alegrar, se você tem que se orgulhar, é nisso aqui, em me conhecer, diz o Senhor, e saber que eu sou o Senhor, e que faço juízo e justiça sobre a terra. Essa é a maior riqueza que nós temos. E vou voltar lá no tema da nossa lição: o que devemos nos orgulhar. Então, quando alguém te perguntar, no que você se orgulha? Você já sabe responder. Se orgulhe em ter o Senhor. Se orgulhe em ter o Senhor Deus Todo-Poderoso como Pai, como aquele que te ajuda na caminhada. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Meu Deus, eu sei que o Senhor conhece o nosso coração, eu sei que o Senhor conhece a nossa mente, eu sei, Senhor, que o Senhor sabe cada um, Senhor Deus, o que, quando entrou aqui hoje, no que dava valor. Meu Pai Celestial, mais que o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo, dos maus pensamentos, possa trazer a esperança de volta aos corações. Pai Celestial, que nenhum de nós estejamos firmados naquilo que não é eterno. Pai, nós nos alegramos, Senhor, e somos gratos por toda a provisão, por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Mas, meu Deus, que a nossa maior alegria seja em pertencer ao Senhor. Que a nossa maior alegria seja, meu Deus, sabermos que um dia estaremos com o Senhor para sempre. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.